Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Estamos recebendo hoje o professor Dr. Paulo Barbeitas Miranda, docente e pesquisador do grupo Bernard Gross, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E na primeira parte deste programa já falámos dos estudos que o professor Paulo está realizando com moléculas em interfaces, com potencial para aplicações em eletrónica orgânica. E falámos também da criação de células de combustível para geração de eletricidade. Nesta segunda parte do programa, vamos falar sobre algo que, em princípio, desperta muito a atenção do público. O professor Paulo Miranda desenvolve uma pesquisa que utiliza um derivado de casca de camarão que tem potencialidade para combater bactérias hospitalares. Vejam bem. Só lembrando os espectadores que as bactérias estão presentes em praticamente todos os lugares, inclusive em ambientes cirúrgicos, nas clínicas e hospitais. Algumas dessas mesmas bactérias são responsáveis pela produção de doenças infecciosas e, inclusive, são resistentes aos mais modernos antibióticos. Complicado, hein, professor Paulo? Complicado, Paulo Miranda. Não. Cara, Paulo, você vai ter que me explicar isto bem explicadinho, porque isto, utilizar um derivado de casca de camarão, deixa as pessoas assim, opa! Que trabalho é esse que você está desenvolvendo e que derivado é esse da casca de camarão? Como é que ele pode combater bactérias hospitalares? Parece que é... Bom, eu vou começar contextualizando. Contextualiza, por favor. Eu acho que todos os ouvintes já devem ter algum caso ou na família ou de conhecidos que tiveram infecções hospitalares e às vezes até leva a óbito, né? Uma situação extremamente grave, né? A gente pensa que é só no Brasil, mas eu tenho dados aqui, eu posso mostrar para vocês aqui. 1/3 das mortes no mundo é devido a doenças parasitárias e infecciosas. 1/3? 1/3, certo? Então, e a resistência a antibióticos é muito grande e está crescendo, né? Veja que cerca de 5 a 10% das pessoas desenvolvem uma infecção hospitalar nos Estados Unidos, não estou falando aqui no Brasil, né? E isso, em 2002, causava 13 mil mortes por ano e 10 anos depois, 90 mil mortes por ano. Então, é extremamente grave a situação que a gente se encontra, porque as doenças infecciosas estão sempre por aí, a gente precisa ser tratado, muitas vezes precisa ir a um hospital, e no hospital é uma outra fonte de outras bactérias, às vezes super resistentes, e cujo tratamento é ainda mais complicado, né? E isso vem causando muitas mortes. É quase como dizer que não morre da doença, morre da cura. Quer dizer, o tipo vai para o hospital e ainda é capaz de morrer primeiro do que se não tivesse no hospital. Mas continua, Paulo. Mas é uma situação muito grave, né, de saúde pública no mundo inteiro. São assustadores. E é no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, não é porque é um país desenvolvido ou subdesenvolvido, é no mundo inteiro. Né? Claro que em vários lugares pode ser muito mais grave ou, né, outros tipos de doenças são até mais relevantes. Mas o que causa a resistência a antibióticos, né? A gente tem no mercado vários antibióticos que podem ser usados, né? Mas eles têm que ser usados com muito critério, porque quando você usa um antibiótico, ele vai atacar uma bactéria e a bactéria tenta se proteger de diversas maneiras. Olha essa figura aqui, a gente tem a bactéria está representada aqui, tem a parede celular aqui fora. A primeira coisa é que o antibiótico, essas bolinhas azuis, eles têm que entrar na célula. Claro, tem que furar essa barreira, Tem que furar essa barreira. Então, essa já é uma primeira dificuldade. Certo. Né? Então, o desenvolvimento de antibióticos é extremamente complexo, né? São coisas que levam décadas, porque você tem que passar pela membrana da célula, essa parede celular. Ela tem que chegar nesse alvo, que seria alguma enzima que vai produzir alguma reação química importante para a bactéria, mas ao entrar, mesmo se ela conseguir entrar, tem bombas que vão jogar o antibiótico para fora,
Tem alvos que podem ser modificados e aí essa molécula já não se encaixa mais e não consegue mais inutilizar o alvo. Né? Você pode ter enzimas que vão degradar a molécula do antibiótico. Então, tem várias coisas que a bactéria vai desenvolvendo durante a sua evolução, e a evolução de uma bactéria é muito mais rápida do que o nosso ciclo de vida. Né? Então, em alguns anos, a bactéria já teve, né, milhares de gerações e já foi se mutando e se adaptando a esse antibiótico, e basta ter uma resistente que ela começa a se multiplicar, né? E é por isso que esse problema de resistência a antibióticos é extremamente grave. Né? Bom, então a gente precisa lutar contra isso com todas as ferramentas possíveis, certo? Essa que é a mensagem. Então, vamos voltar então agora a esse estudo com um polímero derivado da casca de camarão. Essa aqui ainda não me entra na cabeça, viu? Certo. Essa da casca do camarão, muito você tem que explicar isso muito bem explicado. Isso vem sendo estudado, na verdade, há vários anos, décadas. Sério? Sério. É um polímero muito versátil, muito interessante, chamado quitosana. Certo? Aqui tem uma imagem da estrutura molecular da quitosana, na verdade, da quitina. Então, é como se fosse, só que esses são anéis parecidos com o que a gente tem em açúcar. Certo? Então, é como se fosse um polímero derivado de açúcar. Né? Um polissacarídeo, o nome científico. Bom, esse polímero é o que está na casca de artrópodes, né? Camarão, lula, crustáceos, né? Caranguejos, tudo isso daí é feito de quitina. É o biopolímero mais abundante na Terra, certo? Talvez assim junto com celulose, certo? Sério? É extremamente abundante. Bom, esse polímero, ele é insolúvel e muito duro, né? Casca de camarão, casca de camarão, certo? Isso. E difícil de processar. Então, o que se faz? Você pega esse polímero e, por um processo químico, você transforma num outro derivado, que é a quitosana, que é essa molécula que está aqui. Basicamente, um desses grupos de açúcar, a gente coloca uma carga positiva nele. E essa carga positiva faz com que ele passe a ser solúvel em água. Certo? Mas não é em qualquer situação. A quitosana normal, que se processa, ela só é solúvel em soluções bastante ácidas, certo? Então, água com limão, né? pH muito ácido, é que você consegue solubilizar esse material. E mesmo assim, ele tem sido muito estudado para diversas aplicações, mas na área de ação bactericida, ele tem sido utilizado mesmo em ambientes muito ácidos. É claro que a relevância para combate a bactérias não é tão grande, porque não existem muitas bactérias que sobrevivem também em meio ácido. Então, o ideal seria trazer essa pesquisa para pHs neutros, ou seja, um ambiente fisiológico onde a maioria das bactérias sobrevive e se multiplica. Né? Bom, então, foi isso que nós fizemos. Nós começamos a utilizar o que a gente chama de oligômero de quitosana. É a mesma molécula, só que você quebra em pedacinhos pequenos. Ao quebrar em pedacinhos pequenos, elas passam a se dissolver em água comum. Exatamente. Então, nós pegamos esses oligômeros de quitosana e fomos investigar. Né? Já se sabia, na verdade, que elas têm efeito bactericida, certo? Mas o que a gente quis fazer, de novo, no tema de entender como moléculas se arranjam em interfaces, que é o nosso tema de pesquisa, nós quisemos entender como que essa molécula pequena de quitosana, o oligômero de quitosana, interage com a parede de uma bactéria. Com aquela membranazinha que nós vimos há pouco, assim bem marrom escuro, né? Porque os estudos da literatura tendem a sugerir que o que ocorre é que a membrana da bactéria é perturbada e talvez até forme poros, e aí ela se desintegra e a bactéria, né, o meio intracelular é perdido e ela morre, certo? Então, essa que é a ideia da pesquisa. Veja que a vantagem da quitosana, tem aqui uma lista aqui
várias vantagens, né? Ela é biocompatível, porque ela, apesar de atacar as bactérias, ela não é tóxica aos humanos. Ela não tem efeito secundário. Não né, tem efeito no nosso prejudicial, corpo. Prejudicial. Né? Também não é tóxico ao meio ambiente. Certo. É de uma fonte barata e renovável, certo? Muito estável quimicamente. Tem propriedade antibacteriana e antifúngica, né? Então serve para fungos e bactérias. Né? E também tem estudos que mostram que combate biofilmes bacterianos e fúngicos. Biofilmes são aglomerados de bactérias que crescem numa superfície. Sim. E que produzem uma capa protetora e que são extremamente difíceis de combater. Certo? Quer dizer que esse derivado de casca de camarão, para além de ser, ou poder ser utilizado em termos neste caso no corpo humano, não é? Ele também pode ser aplicado, por exemplo, em ambientes hospitalares, ambientes cirúrgicos. Sim, acho que essa é a maior aplicação. Por quê? Porque para que isso possa ser usado como uma droga, um remédio, existem vários passos. É extremamente complicado a gente conseguir que isso funcione. O desenvolvimento de um fármaco é extremamente complexo. Por quê? Isso tem que ser absorvido no nosso sistema digestivo, tem que chegar à bactéria sem afetar outras funções do nosso organismo, pode ter reações adversas. Né? Então, tem muitas coisas envolvidas, né? O nosso corpo pode degradar a molécula antes de chegar no alvo. Então, tem várias coisas envolvidas, né? E talvez o uso dela como um remédio talvez seja difícil. O que ela pode ajudar é a transportar, em associação com antibióticos, transportar para as células os antibióticos convencionais. Então, você pode associar medicamentos que vão, então a quitosana vai ter uma afinidade pela parede da membrana da bactéria, e aí vai, então, concentrar o antibiótico próximo à bactéria e aí ajudá-lo a penetrar na bactéria, certo? Então, essa associação pode ser bastante interessante. Mas, como você mencionou, a possibilidade de fazer recobrimentos antibacterianos é extremamente interessante. Você pode, a princípio, né, poderíamos imaginar que a gente poderia fazer uma solução desse oligômero de quitosana e recobrir instrumentos cirúrgicos, roupas, tecidos, né, para torná-los antibacterianos. Que interessante. Certo? Porque a maior parte também, uma grande parte dessas bactérias, elas se alojam exatamente nesses locais. Exatamente. Não é? Principalmente na roupa, sim. Na instrumentação cirúrgica, nas mesas, em todo o ambiente, digamos, hospitalar, não é? Exatamente. E em que fase é que está essa pesquisa? Bom, de novo, a nossa pesquisa não é nas aplicações, mas no entender do mecanismo. Exato. Né? Então, eu tenho aqui um esquema, né, do que é, a nível microscópico, né, a parede de uma célula. Né? Então, você tem essa bicamada de lipídios, né? São moléculas tipo sabão, óleo, gordura, né? Com uma camada, nessas bolinhas, são regiões que gostam de interagir com a água, e a outra parte comprida, essas caudas, são regiões que gostam de fugir da água. Então, forma-se essa bicamada, né, com essas duas moléculas, que é a estrutura básica da parede da célula. Certo. Bom, a diferença das células humanas para as bacterianas é que nessa parede das bactérias tem mais carga elétrica negativa. E lembrando que o oligômero de quitosana tem carga elétrica positiva. Então isso naturalmente faz com que tenha uma afinidade maior pela parede das bactérias. E não cause tanto dano às células humanas. Certo? Bom, então nessa figura aqui eu mostro, no caso das células humanas, certo? Que tem a carga líquida neutra, né? Não tem muita carga líquida. A gente descobriu que esses oligômeros de quitosana, eles interagem fracamente com essa parede, né? Com os lipídios que estão na parede da célula e não causam, então,
nenhum grande efeito e, portanto, né, explica por que elas a quitosana não é tóxica para humanos. Certo. Mas, no caso das membranas bacterianas, que têm cargas negativas nessa parede, então o que a gente descobriu é que esses oligômeros de quitosana, eles interagem fortemente com essas cabeças polares dos lipídios, mas eles penetram na membrana na forma desses aglomerados que estão mostrados aqui. Certo. Isso explica, então, o que o pessoal sugeria em estudos não muito microscópicos, de que a quitosana produzia poros na membrana. Nós aqui estamos entendendo o porquê. Porque ela penetra e expulsa os lipídios para o lado, deixando então esse buraco devido ao aglomerado de oligômeros de quitosana que chegam na parede celular. Muito certo? bem. Então esse foi o foco da pesquisa, entender o mecanismo. Muito bem. Espero que aí em casa todos tenham entendido, porque isso realmente é uma pesquisa que vale a pena acompanhar e eu creio que é uma pesquisa que vai demorar tempo. Como tudo em pesquisa, né, a gente tem que ir entendendo uma coisa de cada vez. Claro. E várias pessoas vão utilizando essas ideias para transformar em novas tecnologias, novos produtos, né? E isso a gente precisa muito aqui no Brasil. Né? Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Uma lição. Hoje tivemos aqui uma aula. Muito obrigado. Felicidades para a tua pesquisa, para as tuas pesquisas, porque são mais que uma, não é? Sim. Você é um homem que congrega aí uma quantidade enorme de trabalhos em laboratório. Muito obrigado. Espero que o público tenha sido acessível. Com certeza, o público gostou, com certeza, e eu vou apostar nisso. Muito bem, o programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui. Restando agradecer ao professor Dr. Paulo Barbeitas Miranda pela participação e pelas opiniões que partilhou connosco. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui no rodapé. Contamos com sua participação, pois esse programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Tchau. Até lá.